Olá, pessoal. Agora a gente vai relembrando um pouco desse pedaço. A gente falou no vídeo passado sobre o pequeno processador. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o Verilog dele. Eu vou mostrar a ideia geral do Verilog, porque a intenção é que vocês implementem. Então eu vou dar algumas guias, mas o ideal é você conseguir implementá-los e conseguir ter resultados interessantes com eles, tá? A primeira coisa, a gente lembrou das operações, então nós somos capazes de fazer 4 operações nesse processador. O load que pega o dado externo e coloca num certo registrador. Quando a gente fala RX, a gente está falando R0, R1, R2 ou R3, tá? Mesma coisa com RY, sempre é um número de um registrador, tá? Esse é o nosso ponto. Então nós temos o move, que basicamente só copia um registrador para o outro. Nós temos o add, tá vendo aqui o comportamento dele? Nós temos o add, que ele vai somar 2 registradores e guardar a resposta no primeiro. Nós temos o sub, que vai subtrair 2 registradores e guardar a resposta no primeiro, tá? Um pedaço dele foi feito, desse processador vai ser feito através de um contador. Um contador vai indicar a quantidade de fases dentro de uma instrução. E um outro pedaço é um decodificador de 2 níveis aqui. Na verdade, são 3 decodificadores separados para separar os registradores e a instrução que a gente está executando, tá? Aí, nós temos aqui a questão de desenvolver as equações lógicas, a gente viu no vídeo passado, então só relembrando lá. A gente está aqui as equações já desenvolvidas, então a gente precisa olhar isso. E na prática, cada quadradinho desse, eu estou escrevendo num vazio, tá? Cada quadradinho desse aqui representa uma combinação de estado do nosso processador que a gente precisa gerar. Então, no fundo, nosso processador precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. Com esses 8 estados, eu consigo implementar aquelas instruções todas lá. Aí, esses outros sinais aqui. Esses sinais aqui são independentes do estado que a gente está. Na verdade, assim, a gente pode ver que tem o T0 aqui, tá? Ele tem o T0, mas eles são independentes da instrução que a gente está fazendo. Então, a gente pode trabalhar com eles também desse jeito, tá? Tudo bem? Então aqui tem as equações e a gente vai olhar um pouquinho aqui. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre o que está acontecendo nesse primeiro pedaço do código aqui de Verilog. Primeira coisa, a gente pega os sinais mais interessantes para a gente. Nós temos o reset e o clock, tá? Então, se a gente olhar o clock está sendo usado aqui, ó, no nosso contador. Esse contador é o nosso sequenciador, então ele vai gerar uma certa contagem. A partir de agora, tudo que a gente faz é baseado nessa contagem. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, ele gera um count como saída, a gente usa esse count em vários lugares, tá vendo? A gente tem aqui, ó, nossos registradores tem clock, tá vendo? Então, vocês não vão encontrar nesse código aqui principal a funcionalidade de algum componente de estado, simplesmente porque eles já estão encapsulados, tanto aqui quanto aqui dentro, tá? Então a gente está colocando esses registradores aqui dentro. Uma característica interessante nesse contexto, que é bom a gente olhar, né, é que nós temos, olha, nós temos esse aqui, esse always, que ele depende do count, do i, do xreg no y, e o que ele faz é definir rout e definir o extern, certo? No fundo, definir o rin, definir o done, tá vendo? Ele está definindo os sinais de controle de acordo com o i, de acordo com o i que a gente está olhando ali pelo count. Lembrando que o count ele vai contar em cima de T0, T1, tá vendo? E aí ele vai contar em cima dos outros estados. Então esse aqui ele está gerando os sinais em cima dos elementos que a gente já tem, tá? E aí a gente tem o segundo pedaço, que é a continuação daqui, tá vendo? Que ele vai fazer o T2 pra gente e o T3, que é o nosso último estágio aqui. Então, para cada um deles, ele vai olhar de acordo com o I, com a instrução que a gente está fazendo. Então, eu sei a instrução e eu sei o que a gente está aqui. A gente vai virar e vai fazer as nossas operações aqui, né? Rout, GIN, Rout, sub, GIN. Então, só para lembrar, isso aqui tudo já está definido nessa tabela. Então, essa tabela aqui que vocês fizeram anteriormente basta ser transposta aqui para o nosso circuito. O que eu queria mostrar para vocês é exatamente esse contexto. A gente quer olhar para poder fazer o nosso circuito ficar mais
condizente possível com aquelas tabelas lá, tá bom? E aí a gente tem algumas coisas. Esse aqui, por exemplo, ele está implementando a LU, certo? É o componente lá em cima da LU. Ele basicamente precisa saber se há uma soma ou se há uma subtração. Então é isso que ele faz aqui. O que que nós temos aqui embaixo? Nós temos aqui embaixo uma seleção, no caso dos registradores, para a gente saber R0, R1, R2, R3, como que a gente vai fazer a seleção do registrador. Então a gente está pegando de acordo com o bit que a gente tem, a gente vai lá e gera o registrador que a gente vai pegar. Coloca o R0, coloca o R1, coloca o R2, coloca o R3, ou coloca o dado como porta de entrada, tá vendo? Então é uma das formas que a gente tem também de trazer os nossos sinais. Então, assim, uma característica importante que a gente está falando nesse pedaço aqui é que a gente tem que começar a compor o código. Dava para escrever esse Verilog todo dentro de um único always? Dava. Mas ia ficar um código muito difícil de ler e provavelmente com bugs, porque a gente, quando começa a escrever código muito grande, a gente acaba gerando bugs aqui. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer até aqui. E agora a gente precisa pensar em como que eu vou olhar esse processador e como nós vamos controlar esse processador. O que é que nós temos? Esse processador só opera quando W for igual a 1. Então eu tenho aqui, olha, a operação que nós temos que fazer e o que que ela vai fazer. As operações aritméticas precisam de mais de um ciclo, então a gente tem que fazer 3 ciclos para o add e para o sub. E o circuito prevê uma entrada function, com 2 bits para cá, 2 para cá e 2 para cá. Tá? Então é isso que a gente tem do nosso processador. O que que a gente faz sobre a nossa decodificação de instrução? A gente já falou, eu tenho o campo function que vai chegar para a gente, é a nossa operação. Isso aqui é praticamente a instrução que nós temos. Uma codificação dela, uma coisa que a gente pode usar dessa instrução, tá? Então, a instrução do meu processador, quer dizer, o comando que eu estou fazendo para esse processador, é exatamente o que está aqui, tá? Então, se a gente pegar aqui do ponto de vista do circuito do processador, e a gente quiser olhar um pouquinho desse circuito, o que que a gente tem aqui para fazer? Eu posso pensar em configurações, eu posso pensar em fazer algumas operações em cada uma das nossas unidades de tempo. Então, assim, para o tempo zero a gente quer fazer alguma coisa, para o tempo um a gente quer fazer alguma coisa e por aí vai. Tá? Então vamos pegar aqui e vamos olhar um pouco o que, que acontece no tempo zero. No tempo zero, a gente sabe o seguinte, né? Independente da instrução, tá? Independente da instrução, a gente não quer fazer nada. Então, se a gente pegar o RX-IN é 0, RX-OUT é 0, RY-IN é 0, RY-OUT é 0, AIN é 0, a GIN é 0, GOUT é 0. Quer dizer, eu não estou escrevendo nada em lugar nenhum. Além disso, a gente sabe que o extern também é 0. Isso quer dizer, eu não quero nem copiar esse dado para cá. Tá? Ok? Bom, a gente quer fazer mais o quê? Eu vou falar que o nosso EDSUB também tem 0. Tá? E aí, o que que eu vou ter de FRIN? A gente não tem aqui o controle. E o nosso clear, cadê o nosso clear aqui? O que que é o clear para a gente? Certo? O clear é o que a gente quer fazer para voltar para essa instrução. A gente também vai estar com ele como 0, porque eu vou para o clear logo depois de uma operação. Então, a gente vai colocar aqui e dano também é 0. A gente não vai zerar nossas instruções aqui, tá? Se a gente pegar agora, eu tenho um load. O nosso load, certo? E assim, o nosso load, ele quer pegar do data dessa entrada aqui e colocar em algum dos registradores. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do R0, tá? Aqui, vamos supor. Então, ele quer fazer esse percurso. O dado vai andar, certo? O dado vai passar por aqui, vai chegar aqui. Para o dado fazer isso, eu preciso habilitar essa leitura e eu preciso habilitar exatamente esse sinal aqui, tá? Então é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Então o nosso clear é 0, esse FR aqui no caso é 0. O RX-IN, a gente está falando então R0-IN vai estar com valor 1. O RX-OUT vai estar como 0, o Y-IN, certo? O nosso Y-IN a gente não vai ter, né? Então o Y-IN vai estar 0, o OUT vai estar 0, o A vai estar 0, o G vai estar 0, o Gout vai estar 0, o EDSUB vai estar 0, o externo vai estar 1 e o done vai estar 1, porque essa instrução acabou de ser efetivada, porque ela só faz um único ciclo a mais, o ciclo 0,
e esse ciclo 1. E por aí vai, certo? A gente pode montar essa tabela com vários dos componentes nossos, tá? Então, para a gente fazer esse move, o que o move tem que fazer? O move vai ter que copiar de um registrador para o outro. Como eu tenho desenhado o R0 e o R3 aqui, vamos supor que a gente queira copiar o valor do R0 para o R3. A gente vai ter que falar, ó, Alt aqui e In nesse aqui, certo? É isso que a gente precisa. Então eu vou pegar o nosso RY, certo? Nosso RY que vai ser lido, a gente vai fazer o RY Alt igual a 1, e o RX que vai ser lido, que vai ser escrito, a gente faz isso aqui. Novamente é o done, e os outros todos aqui a gente não está tendo que trabalhar, tá bom? Ok? Essa instrução é a última, então a gente precisa trazer o clear igual a 1. E eu acho que eu deixei clear igual a 0 aqui, ó. Clear é igual a 1. O que significa isso? No próximo ciclo eu volto para o estado 0. Tá? Mas a lógica do clear, só relembrar, se a gente voltar aqui em cima, ó, se a gente voltar aqui no código que a gente já viu, a lógica do clear já está aqui, né? Se eu tiver o done, a gente gera o clear. Então a gente não precisa olhar o valor do clear naquele momento, porque o clear vai ser 1 quando o done tiver 1. Tá? Ok? Então não é um grande problema para a gente, certo? A gente colocou o dano aqui como 1, ele automaticamente implica em ter o clear como 1 aqui, tá? E agora eu estou tentando simplificar um pouco, mas olha bem, a gente tem esse aqui, o nosso edge, ele vai ter mais de um ciclo, ele vai ter o T1, o T2 e o T3. Como é que a gente faz com esses sinais aqui? Então, só relembrando, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu estou usando o R0 e R3 só para poder olhar, eu preciso copiar um registrador para o A, depois a gente precisa copiar o outro registrador para cá, mandar fazer a conta, pegar aqui e guardar no primeiro registrador. Tá? Então a gente precisa fazer essa sequência de operações, são 3 operações. A gente tem que pegar o RX, o RY e fazer a sequência deles. Tá? Observa que tem uma coisa interessante, a gente não está falando qual que vai entrar no A e qual que vai entrar no B, tanto faz desde que a gente coloque um em cada um, tá bom? Então a gente vai partir do princípio do nosso exemplo aqui, que a gente está usando R0 e R3 só por praticidade de desenho para a gente, tá? Então a gente está falando que o R3 é igual ao R3 mais o R0. Opa, errei. Fiz exatamente o oposto. O R0 é igual ao R0 mais o R3, tá? Então é isso que a gente está fazendo. Então eu vou começar na sequência, eu vou pegar e vou ler o R0 no primeiro momento, tá? Então nós vamos ler o R0. Para ler o R0, o que a gente faz? O R0 é o X, então a gente vai ler o R0. Não vou, a gente vai ler o R0, não vou gravar nele, tá? E eu preciso mandar gravar no A, então tem que mandá-lo gravar no A, tá? Os outros sinais aqui não tem problema, não tem dependência para a gente. Um ciclo depois, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ler o nosso RY, que é o 3. Então a gente precisa fazer o RY ser lido e a gente precisa fazer uma soma, que eu quero fazer uma soma. Lembrando, a soma aqui é o código zero, então no fundo eu tenho isso aqui na minha cabeça, a gente não precisava ter isso, a gente poderia olhar. Eu estou representando como mais para facilitar a legibilidade aqui, tá? Ok? E aí depois a gente precisa, no próximo ciclo, eu preciso fazer o Gout, tá? Então tem que pegar o resultado do G e mandar escrever exatamente no Rx. Então eu preciso fazer entrada no Rx, não vai ter saída no Rx, tá? E nesse momento a gente tem o dano gera o clear. Eu não estou colocando os demais sinais aqui, que eles são predominantemente zeros ou óbvios para você, tá? Por exemplo, o externo é sempre zero, tá? Tudo bem? É isso que a gente está fazendo aqui. Para fazer o sub é extremamente parecido com o edge. Eu vou gravar aqui, mas a ideia é que ele seja muito parecido. Eu vou inverter aqui agora para a gente, tá? Eu vou falar R3 e R0 só para ficar um pouquinho diferente, tá? Então a gente está falando que o R3 é o R3 menos o R0. Então a gente vai fazer primeiro ciclo, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ler o Rx e gravá-lo no A, tá? No próximo ciclo, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que ler o RY, colocar para fazer a operação na LU fazendo a subtração, e eu preciso guardar no G. No próximo ciclo, eu vou sair do G e mandar gravar nele e fazer o dano.
Novamente, só relembrando, na hora que a gente tem o dano igual a 1, a gente gera o clear igual a 1. Então, esse sempre acaba com clear igual a 1 aqui. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. É, com isso, a gente consegue implementar. Os outros sinais aqui estão com zero nesse momento. Tá? Então, para a gente tentar consolidar esses sinais, aqui está o nosso circuito. Né? Aqui está exatamente os comandos que a gente já tinha feito. Tá? E a gente tem os valores aqui dos nossos registradores. Tudo bem? Esses aqui são os registradores, essas aqui são as nossas equações, tá? Então, é isso que a gente queria falar, é isso aqui que eu vou falar com vocês sobre processadores. Tentem trazer, olhar aquele código e praticar um pouquinho. Esse código está no livro para vocês, tá? Ok, pessoal? Até mais, então. Até a próxima.